E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Juliana, professora de física de vocês. Eu tô preparando essa aula aqui, na verdade, esse vídeo para vocês, né? Para a gente esclarecer tudo sobre o magnetismo. Vocês já me enviaram o mapa mental, né? Que vocês leram aí o começo do capítulo 2, na parte mais teórica. E eu tô criando, então, fazendo esse vídeo para tirar eventuais dúvidas e dar uma explicação bem geral para vocês. Beleza? Então, capítulo 2, a partir da página 24. E aí, detalhe, é, eu tô mandando o link, né? Acho que vocês estão assistindo o vídeo, e também esse slide aqui que eu tô passando para vocês, ele vai estar lá no serviço online, tá? Começar então. Que essa foto aqui, ela basicamente mostra quase que todos os itens, né, que a gente vai estudar aqui no magnetismo, e aí vamos ver se alguém pega a referência. Começar então definindo o que que é o magnetismo, né? Magnetismo, para a gente pensar de uma forma mais geral, ele é uma área da física, né, e que acaba focando no funcionamento de ímãs e materiais magnéticos. A partir disso, nós teremos duas coisas duas grandezas físicas para a gente estar focando: a força magnética, que é aqui esse slide, e o campo magnético, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá? Ah, nessa, pelo menos nesse começo assim de capítulo, não teremos conta. Acho que vocês puderam perceber pelos exercícios, né? E é uma matéria que cai bastante no vestibular e de maneira praticamente teórica, tá? Então é legal vocês darem uma boa estudada sobre isso. Vamos lá. Então, a força magnética, né? Acontece o quê? Em materiais que têm característica magnética, beleza? Aqui pra gente o que que vai importar é que assim, a força pode ser de atração ou repulsão. Acho que você já deve ter na cabeça, né? Aquela coisa dos opostos se atraem. Então, a gente vai ter um polo norte e um polo sul. Como eles são polos opostos, eles se atraem. Quando nós temos polo norte com polo norte, aí repele. E aí eu vou abordar isso mais pra frente. Então, seguindo aqui. Eu comentei da característica magnética, né? E inclusive essa foi o trabalho para vocês de laboratório, né? Acho que dessa semana, agora eu não vou lembrar. Que era para vocês pegarem um ímã e sair pela sua casa, ver o que que atraía um ímã, o que que não atrai, certo? Ahn, Basicamente pensando, o ímã só é atraído por esses materiais chamados ferromagnéticos. E no geral são os metais, principalmente o ferro, tá? Na verdade, isso a gente tem que ver com a professora de química, né, a Márcia, para ver se são todos os metais. Eu confesso que não tenho certeza. Mas o que que eu posso falar para você é que, assim, por que os materiais ferromagnéticos é que são atraídos pelo ímã? Por causa de um negocinho chamado spin. Vamos pensar que o spin ele está relacionado com o elétron de cada material, ou seja, todo mundo tem spin. Todo e qualquer tipo de material tem spin. Mas acontece que quando eu tenho esse spin, que é uma característica aí do elétron, né? É a característica de giro, para ser mais específica. Quando esse spin ele se alinha com o campo magnético do ímã, mais ou menos assim, desse jeitinho aqui embaixo, né? Aí eu tenho a força magnética. Ou seja, eu tenho a atração ou até repulsão do ímã, beleza? Então, o que que determina se um material vai ser atraído pelo ímã ou não? É o spin, e conforme o spin funciona, a gente tem essa divisão aqui de tipos de materiais. Diamagnético, materiais que o spin é totalmente bagunçado, né? Então, se vem o ímã, o ímã não vai acontecer nada, não vai influenciar em nada nesse spin desse material. Por exemplo, borracha. Os spins da borracha são totalmente bagunçados. E aproxima o ímã, os ímãs continuam bagunçados, ok? Os materiais paramagnéticos, né, são aqueles materiais em que tem um spin bagunçado, só que dependendo quando você aproxima o ímã, né, ele começa a ficar um pouquinho magnético. Como assim? Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Vocês já pegaram alguma moeda e ficaram esfregando no ímã?
A moeda em si própria, ela não é atraída pelo ímã, tá? Mas se você ficar esfregando muito, ficar um tempinho esfregando, aí depois ela vai começar a ser atraída pelo ímã. Então, a moeda aqui, ela é nosso exemplo de substância paramagnética. Inicialmente, não é atraída pelo ímã, mas depois que você meio que, abre aspas, tá? Força o magnetismo, aí ela começa a ser um pouquinho atraída. Não é tão forte quanto o ímã e o ferro, mas levemente ela é atraída. Beleza? E por fim, como eu já tinha comentado antes, o ferro magnético, até por serem metais, né? Eles já têm um pouquinho os spins um tanto organizados, só que aí veio o ímã, aí organiza para valer. Belezinha? Seguindo aqui. Como eu já tinha comentado com vocês anteriormente, né? Para o magnetismo, para a gente é muito importante falar do campo magnético. Inclusive, hoje é a primeira vez que eu falo para vocês de campo magnético, e eu vou continuar falando dele, se eu não me engano, até o final do caderno, tá? Até o final dessa apostila 11. Então, ele é muito importante. Aqui, primeiro, é só uma abordagem mais teórica, tá? O campo magnético, ele basicamente vai ser a região em que o ímã atua, ou seja, em que o ímã ou atrai ou que o ímã repele. Então, como o magnetismo funciona, tá? É só fazer um comentário aqui pensando mais a física amplamente, sempre que eu falar em campo, eu estou falando de uma região, obrigatoriamente, tá bom? Eu acho que na revisão volto a falar disso para vocês, mas deixa aqui esse comentário. Um exemplo, né? Por exemplo, quem nunca brincou com ímãs, né? Você fica forçando eles, vendo até que ponto você consegue sentir, né, um ímã atraindo o outro. Enquanto você está sentindo puxar, por exemplo, ou repelir, aí eu tenho um campo magnético. Só que chega uma distância em que você não sente mais essa força. Aí então você está saindo do campo magnético, tá? Seguindo. Ok. Para a gente aqui na física, o campo magnético segue dessa seguinte forma, tá? Ele vai estar sempre saindo do polo norte de um ímã e vai estar entrando no polo sul de um ímã, tá? Obrigatoriamente nesse jeito. Então, sai aqui, dá uma voltinha e entra no sul. Esse aqui é o desenho mais clássico, tá? Aqui é porque eu estou pegando um ímã que tem os dois polos. Se eu tenho um ímã só de norte e um ímã só de sul, acontece desse seguinte: sai do norte e chega no sul. Lembra que eu falei da repulsão? Aqui, ó. Se eu tenho no norte saindo e no norte também saindo, então eles vão meio que se empurrar para se afastar, se empurrar para repelir. Tudo bem? E alguém me pergunta, como é que a gente chega nisso? Experimentalmente, tá? Se der tempo, né, voltando dessa quarentena, a gente faz isso no laboratório, tá, gente? Ah, esses coisinhos pretos aqui são pedacinhos minúsculos de ferro, a gente chama de limalha de ferro. E aqui eu tenho dois ímãs. Se a gente pega os dois ímãs e simplesmente joga nessa limalha de ferro de qualquer jeito, vocês vão ver que ela vai se obedecer esse padrão aqui, saindo do norte e chegando no sul, ok? Para a gente pensar um pouquinho mais no campo magnético, né? Aqui eu tenho os 4 vídeos que eu vou mostrar para vocês, mas o link também está no slide para vocês darem uma olhadinha, que acho que mostra bem para a gente como funciona tudo isso. E esses vídeos aqui são experimentos que, né, provavelmente nós faríamos em laboratório, mas devido à quarentena, a gente segue desse jeitinho. Vou deixar mudo, que fica melhor. Aqui nós temos uma caixinha, ó, de malha de ferro suspensa em glicerina. Por que glicerina? Para permitir a movimentação dos ímãs. E aqui é meio que um espaçozinho para colocar o ímã. Olha só o que acontece. Vocês conseguem perceber que assim que ele coloca o ímã, a limalha de ferro já está se movimentando? Não tem mais nada acontecendo. É só a presença do ímã que já mexe com a movimentação de todo mundo aqui. E aí dá para perceber o padrão, né? Que é meio padrão circular. E olha lateralmente que é muito legal. Tá?
Então, independentemente do sentido que você vai ver, é sempre a mesma coisa que acontece. Ah, esse aqui agora é um ímã em U. O padrão que a gente vai perceber é o mesmo. Beleza? Então, passar para o próximo vídeo. Ah, tá. Quando a gente usa a limalha de ferro, né, é o momento em que nós conseguimos ver o campo em si. Mas normalmente a gente não consegue ver, tá? Então, mas, tipo, apesar de não conseguir ver, nós conseguimos sentir o campo. E esse experimento aqui, ele vai mostrar o campo de uma forma macroscópica, sabe? A gente não vai ver os detalhes, né? Os negócios que a gente chama de linhas de campo, que são todos os desenhos que formam ali nas imagens que eu mostrei para vocês. Então, vamos lá. Perceba, né? Ele está com dois ímãs. E aí a gente tem o polo norte, possivelmente o vermelho, e o polo sul, né, que é o azul. E vocês veem que conforme a movimentação dele no mexendo aqui, esse ímã aqui setinha, ele está preso por um fio, tá? Conforme ele movimenta, né, a setinha, ela se orienta conforme o ímãzinho aqui em formato de U, beleza? Então você vê que ele muda o lado mesmo. E aí ele tá fazendo aqui uma construçãozinha super legal, em que, ó, perceba, eu tenho o polo norte aqui em cima, tá? E eu tenho, de repente, um ferrozinho aqui, tá? Ou seja, o que importa pra gente é perceber que essa bolinha está sendo atraída pelo polo norte. Tudo bem? Espera um pouquinho. Então, deu para perceber que a bolinha caiu, certo? O que que acontece aqui? Aqui nós temos atração, vocês concordam comigo? Porque normalmente era para essa argolinha estar caída, mas como tem o campo magnético aqui atraindo, né, ele mantém desse jeitinho. Só que a partir do momento em que o cara pega a tesoura também, ó, é ferromagnética, ou seja, essa tesoura também vai ser influenciada pelo campo magnético do ímã. Então, o que acontece? A partir do momento que a tesoura vem para cá, eu tenho meio que, abre aspas, tá? Uma briga entre campos magnéticos. E aí, dessa forma, né, o campo magnético que atua aqui na argolinha, ele fica zero. E aí, por isso que a argolinha cai. Beleza? Então, esses dois vídeos, né, foram para mostrar para vocês como nós temos a presença do campo magnético, apesar de uma coisa que ninguém não vai conseguir ver diretamente, tá? Mas ele influencia pra caramba e ele é mega importante pra gente, beleza? Falando de campo magnético, uma coisa que a gente gosta, normalmente a gente pensa, é no campo magnético da Terra. Então, agora, os próximos dois vídeos é para falar um pouquinho disso. Tá? Então, o cara tá com a mesma setinha, percebam que a setinha muda, né, a orientação conforme o ímã, tá? A movimentação, ou aproximação do ímã. E aí eu vou pular um pouquinho, para ir mais rápido. E aí ele pegou agora o planeta Terra, né, um globinho para representar, e vocês veem que a setinha também está mudando conforme a região que a gente aproxima do globo, ok? E aí outra ideia aqui, que se a gente fosse pegar, como eu estou falando de campo magnético da Terra, dá para a gente pensar em limalha de ferro, né? Se nós fôssemos pegar a limalha de ferro e colocar na Terra, ela formaria esse padrão aqui. Beleza? Então, a gente aqui já abordou o campo magnético da Terra de uma forma mais experimental. Aqui é uma forma um pouquinho mais teórica. Aqui nós temos, né, acho que dá para ver o Brasilzinho aqui, nós temos o polo norte geográfico e o polo sul geográfico. Lembra que a gente tem inclinação. Mas se a gente for pegar um ímã, aqui para cima nós temos o polo sul magnético. Então percebe que são opostos e cada um tem a sua
Sua classificação, vamos falar desse jeito, beleza? Então aqui é um pouquinho decoreba. Polo norte geográfico, polo sul magnético. Polo sul geográfico, polo norte magnético. Então pensa que no Ártico a gente tem o polo sul magnético e aqui na Antártida o polo norte magnético. E aqui, reforçando, as linhas, né? As linhas de campo ou linhas de indução, aí existem esses dois nomes, seguem o mesmo, saem do norte e chegam no sul. Então, por isso que tem aquela coisa da bússola e tudo mais. Só contextualizar um pouquinho, o campo magnético da Terra, né? Como a gente pode perceber aqui, os desenhos continuam, eles nos protegem bastante de quem? Da radiação solar. Acontece, né, que parte da radiação, parte do calor, luz, das coisas que o Sol emite, tem aquela coisa de spin de novo, aquela coisa de spin que eu comentei lá no começo, tudo bem? Só que a partir do momento que tenta entrar em contato aqui com a Terra, como tem essa coisa de spin de novo, tem aquela coisa de atração e repulsão, o campo magnético da Terra acaba repelindo essa radiação aqui do Sol. Então fica um escudo para a gente, beleza? Por exemplo, se eu não me engano, Vênus não tem esse campo magnético. Então, Vênus recebe muito mais radiação do Sol do que a Terra. Talvez essa seja a diferença para a gente ter a vida aqui na Terra. Belezinha? E só um comentário que não dá para ver tanto aqui. Essa linha azul aqui, eu acho que tá um pouquinho exagerada, tá? Porque bem em cima, assim, aqui no Ártico e na Antártida, né? A gente tem meio que uma falha no campo magnético. E dessa forma, entra mais energia aqui. Entra mais radiação do Sol. Essa radiação entra em contato com o ar e forma, sabe o quê? A aurora boreal. Então, a aurora boreal passa meio que por um defeitozinho do nosso campo magnético. Beleza? E por último, né? Mas para a gente fazendo uma ponte aí para o capítulo 4 da apostila, campo magnético, né? Ele vai aparecer quando a gente for falar de luz. Porque a gente vai considerar que a luz é alternação entre campos elétricos e magnéticos. Tá? Sobre isso aqui, eu vou falar com mais detalhes aí no capítulo 4. Beleza, gente? Então, essa foi a explicação da teoria, tá? Então, espero que tenha ajudado, tirado algumas dúvidas de vocês. E é isso aí. Beijos e se cuidem.